Bom dia, meus irmãos, bom dia, povo de Deus. Hoje, dia 15 de julho, eu quero deixar mais uma reflexão aqui com os irmãos, hoje baseado no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, começando aqui no verso 7, que diz assim: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Meus irmãos, esse texto, às vezes ele traz uma pontinha de dúvida, né? Porque ele diz que nós podemos pedir todas as coisas a Deus, né? Pedir e dar-se-vos-á. Pelo menos é essa a impressão que a gente tem de início. E, de fato, o que Jesus está falando aqui é uma promessa. O que ele está falando aqui é um ensino muito importante para a vida cristã, mas a gente precisa dar um destaque à condição que está implícita aqui para que essa promessa se cumpra, de pedirmos e sermos atendidos. Na realidade, a comparação que ele faz é a seguinte: qual dentre vós, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Jesus faz a comparação do relacionamento entre pai e filho. E, na realidade, essa é a condição para que possamos pedir com essa segurança de que vamos ser atendidos. Precisamos pedir na condição de filhos, pedindo ao Pai. Acontece que muitas vezes nós pedimos a Deus como se Deus fosse um gênio da lâmpada, que a gente esfrega a lâmpada e aparece aquilo que a gente quer. Deus, ele não é aquele que vai simplesmente atender os nossos caprichos. Ele é Pai, ele é Senhor, e como Pai, se nós nos colocamos na condição de filhos, a primeira questão, a primeira qualidade do relacionamento de filhos para um pai é que filho obedece ao pai. É interessante que quando a gente olha para a vida dos grandes homens da Bíblia, como Abraão, Moisés, José, Davi, Samuel e mesmo alguns profetas que a gente conhece um pouco menos a história deles, em termos de fatos, né? A gente vê que a obediência, a disposição de seguir aquilo que está sendo dito por Deus, ela é marcante na vida de cada um desses homens, né? A gente vê como Abraão, apesar dos erros que ele cometeu, como ele estava disposto a fazer a vontade de Deus, mesmo tendo que esperar tanto quanto teve que esperar. Davi, do mesmo jeito,
apesar de ter cometido tantos erros, mas Davi se colocava diante de Deus como filho, como alguém que temia o Senhor e que queria fazer a vontade de Deus. E todos esses personagens, esses homens da palavra de Deus, têm essa qualidade. E se nós queremos ter esse direito, se nós queremos realmente poder estar diante de Deus na condição, em condição de sermos atendidos nas nossas súplicas, nós precisamos nos posicionarmos como filhos que se colocam diante do Pai. Como filhos, temos que obedecer ao Pai, temos que fazer a vontade do Pai, temos que ser conduzidos pela mão, pelo Pai. Temos que ter a preocupação de saber qual é a vontade do Pai, a direção que o Pai está apontando, o que Ele quer de nós. E aí sim, quando nos colocamos na condição de filhos, aí nós estamos na condição de pedir e dar-se-vos-á, buscai e achareis. Nós precisamos crer que temos o direito de pedir, mas precisamos também, não podemos esquecer, que temos o direito de pedir na condição de filhos ao Pai, e não na condição daqueles que têm uma vontade, têm um capricho e quer que Deus obedeça. Não pode ser assim. Precisamos cultivar esse relacionamento de filhos para com o Pai. Filhos que obedecem, filhos que fazem a vontade, filhos que se preocupam em agradar ao Pai. E é assim, e aí sim, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Que o Senhor nos abençoe, nos ajude a encontrar a posição certa diante de Deus para fazermos jus a essa promessa. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor abençoe a sua casa, a sua família. No nome de Jesus. Amém.